estamos de volta! É, isso aí, dando continuidade àquele episódio que bombou, viu? Ó. Pastor Rafa, Pablito, bombou o episódio, hein? Foi bom. Arregaçou em views aí, é o nosso recorde. Glória a Deus, obrigado por você. Você que valorizou, você que entende a importância. Isso tá conectado. Isso chama visão profética, gente. É isso, visão profética. Arregaçou aí os views aí, estouramos a internet, né não, produtora? Bombou, não foi não? Boa, dá um salve aí. E aí, Duda? Manda um oi aí. Não vai dar pra ouvir, mas ela tá dando um joinha aqui. Junto com o Esdras, né? Junto com o Esdras. E glória a Deus, gente. Estamos aqui de novo pra dar continuidade àquele papo maravilhoso com o nosso irmão do coração. Ele, o puro fuego do México, Pablito. Dá um oi inicial aí, Pablito, pra galera. Estamos prontos pra parte 2. O fogo pode descer hoje, tá? Vai ser bom. Boa. Bom demais. Parte 2 hoje aqui. E pra gente começar, pra gente aproveitar bem o tempo, é uma visita que nós temos que explorar. Além de ser um querido, tem uma bagagem incrível, várias experiências com Deus. E é isso que nos interessa, né? Não? Bora! Pastor Conan, fala. E aí, gente, beleza? Já lembrando um pouco da semana passada, na semana passada pra vocês, pra gente foi 15 minutos. Nem isso. O Bispo Pablo, ele contou das experiências dele no México, inclusive uma muito impactante que teve lá em Colima e tal. E aí, continuando a história, a gente queria perguntar como é que foram as suas experiências no Brasil, como é que foram as experiências quando você veio na marcha, você falou um pouco do A2, e como é que você enxerga o evangelho aqui no Brasil e como isso influenciou você? A minha primeira experiência foi esse contato com a marcha. Quando eu fiquei aqui, ano 2016, né? Acho que foi uma marcha das maiores, né? Quando eu vi isso na rua, meu Deus, foi uma coisa que eu falei. Isso que eu estou vendo aqui, eu quero ver lá. Eu quero levar para o mundo todo, porque o que acontece, todos queremos, né? É uma coisa que o povo brasileiro tem que compreender. O povo que ainda não saiu do Brasil tem que compreender que o povo brasileiro é muito apaixonado. Demais. O povo brasileiro, quando ele vai pular, pula seriamente. Quando o povo grita, grita verdadeiramente. Então é um povo assim muito, muito quente, muito receptivo, muito assim que não fica distante das coisas. Vamos louvar? Então vamos louvar mesmo. Vamos pular? Então vamos pular mesmo. Vamos cantar? Vamos cantar todos. E a marcha foi isso. Eu não deixava de chorar. Não, meu Deus, foi essa experiência que eu falei. Eu preciso ver essa marcha feita em México também. E isso foi o que me trouxe aqui. Essa experiência é o que continuou me trouxendo aqui no Brasil. Porque a verdade, eu queria ficar mais de perto, porque se você quer ter esse fuego, né? Vamos falar em espanhol. Sim, fuego. Que se você quer ter esse fuego, você quer acender uma coisa, você precisa ficar perto do fuego. Não pode acender uma coisa se no fuego ficar perto de você. Exato. Então eu continuei viajando para o Brasil, pelo menos 1-2 vezes por ano. Pelo menos. Para conhecer mais, para compreender mais, para aprender, para experimentar isso por mim mesmo, né? Eu queria experimentar, não que alguém me contara. Não, eu queria conhecer isso porque eu experimentei. Eu sei, eu vi, eu estava lá, eu conheci. Então, animal. Isso é o que me trouxe muitas vezes aqui no Brasil. E eu amo esta terra, é linda demais. É maravilhosa. Foi, pastor Rafa, você tinha falado? Você falou especificamente da marcha. Sim. Mas em questão da maturidade do evangelho e tal, porque não foi só a marcha que você teve de experiência, né, aqui. E como isso te influenciou, assim, como você levou... cresceu na maturidade cristã com isso, vamos chamar dessa forma, vai, que eu não tô achando as palavras melhor. Mas olha, o que acontece aqui, né, que o evangelho tem se espalhado muito. Sim. O evangelho tá
Você pode ver o evangelho nos Tem prós esportes. e contras nisso, né? Tem prós e contras nisso, mas sim. Mas você vê o evangelho nos esportes. Você vê o evangelho nos filmes. Você vê evangelho nas mais grandes esferas. Entre os ricos, entre os pobres, entre todo lugar, você consegue enxergar evangelho. E acho que uma das coisas contra aquele evangelho, né? Que às vezes falam o avivamento, muitos falam contra o avivamento porque tem uma noção do que o avivamento não pode mudar as coisas, mas sim emoções só, tá? Então eu tenho compreendido isso porque verdadeiramente o evangelho tem que mudar todas as coisas, Sim. tá? Então não pode ser uma coisa que você fala, evangelho de avivamento é um avivamento que não, você pula, você cai no chão, você isso, fala línguas. Não é emocional. Né? Mas tua família tá mal. Mas no trabalho você tá errado. Mas não tá dando certo aí. E só é uma emoção quando você entra na igreja. Então, quando eu vejo o Brasil verdadeiramente está vivendo um avivamento. Porque você enxerga evangelho em todas as áreas. Provavelmente você vai na rua, compra uma coisa em qualquer lugar, uma padaria, né? E você fala para aquele cara que você paga, Deus te abençoe. Sabe que o cara responde? Amém. Exato. O cara responde amém. Como que ele está respondendo amém? Eu falo isso lá em México, Deus te abençoe. Obrigado, viu? No máximo. Tá, beleza. Ele vai falar outra coisa, porque ele não está ligado nessa pegada, ele não compreende. E provavelmente para você já virou uma coisa de todos os dias, comum, né? Falar o Deus abençoe. E precisamos ter cuidado disso. Esse é o que a gente está lutando, de sair do normal para ir mais para dentro. Isso. Porque precisamos, casca, entendeu? Precisamos que isso vire uma coisa que a gente tenha o conhecimento. Por que eu falo Deus abençoe? Por que eu quero abençoar uma pessoa? E quando eu estou aqui, eu percebo que tem pessoas que conhecem. Temos pessoas aqui no Brasil que gostam desse evangelho, que querem conhecer mais. Você entra num Uber, cara, até o motorista do Uber vai te pregar do evangelho, vai te falar da sua experiência com Jesus. E acontece, cara. É incrível. Verdade. Porque as pessoas verdadeiramente têm conhecido Jesus aqui no Brasil. Então você diria, Pablo, que o Brasil está um pouquinho acima da curva em relação ao evangelho. Acho que está mais difundido, né? Não digo mundialmente, mas enfim, de grandes nações, no sentido de enraizar aquilo que você disse, até por um aspecto até cultural, que o brasileiro tem de se entregar mesmo, né? Como você falou, ele torce literalmente, ele veste a camisa. Sim. E isso é um pré-requisito, né? Ela se abre, pelo menos, né? E a transformação do evangelho é isso, né? O primeiro passo é você também se abrir, se permitir viver aquilo. Então, essa entrega, esse coração mais disposto do brasileiro, eu acho que é isso que tem feito um pouco a diferença, né, Pablo? Sim, com certeza. Eu tenho viajado, sabe, Latinoamérica, eu tenho viajado na Europa, África, Ásia um pouquinho. Eu tenho conhecido países, tá? E eu acho que os países onde tem mais crente, cristão, evangélico, você vai viajar lá na Guatemala, vai viajar também na Colômbia, Nigéria, tá? Eu falei no podcast passado, pode assistir que eu viajei lá. Vou falar um pouco mais da Nigéria agora. Legal, eu quero ver essa história. O que acontece, né? Que você vê Brasil, o que acontece é que a dimensão do país é maior. 200 e poucos milhões, né? 240. Então, bastante. Muita gente. Tá? Então o avivamento aqui é maior simplesmente pelo número de habitantes que o Brasil tem. Não é que outros países não estejam vivendo uma coisa legal. O que aconteceu lá em Asbury, Estados Unidos, faz um pouco de tempo. Então, é uma coisa que todo mundo falou. Mas por que falaram? Olha, falaram porque, número 1, é o país com maior influência no mundo. Compreende? Sim. Número 1. Sim. Porque se você enxerga Brasil,
O Brasil tem a mesma coisa que aconteceu no Asbury. Temos que compreender isso. Eu não estou minorizando o que aconteceu no Asbury. Eu queria viajar para Asbury simplesmente para conhecer um pouco, né? Simplesmente para tocar esse chão. Eu gosto onde o Espírito está agindo, eu quero estar. Quando eu tava rolando o negócio de Asbury, a gente tava no acampamento aqui de carnaval. Isso. E, cara, o mover de Deus naquele acampamento, na pregação do apóstolo, nossa! Incrível, nossa. Né? Então, não é minorizar as coisas, mas às vezes o que acontece é que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo porque ela está morando faz tempo nesse lugar e torna-se uma coisa comum, uma coisa normal de todos os dias. O Brasil tem um avivamento, com certeza. E é isso, Pablo, a gente percebe isso também, né? O Brasil, nitidamente, né, muitos líderes aí pagam um preço, né? Nosso apóstolo é um deles. Cara, e nós somos sim privilegiados, né? Existem países que não pode, por exemplo, mencionar o nome de Jesus, não é isso, Pablo? Você já presenciou isso, essa dificuldade? Porque hoje nós temos essa liberdade aqui no nosso país de falar de Jesus e às vezes a gente não fala, né? Isso. Podendo não fala, né? E existem países que você não pode nem falar o nome de Jesus. E na Nigéria, Pablito, conta pra gente um pouquinho do que rolou lá. Então, a mesma data que a gente veio, ano 2016, eu viajei lá em dezembro. Eu viajei, eu acho que por volta de uns 10 dias que eu fui lá. E, cara, é uma coisa assim, também uma experiência incrível. Porque lá o povo, né, tem um problema, uma briga entre cristãos e muçulmanos. É uma briga forte, porque tem muito muçulmano que é extremista. Então ele, o que vai fazer é lutar também. Você lá é cristão? Ah, tá. Tem regiões onde você é cristão e você vai morrer. Porque vão te perseguir, vão pegar todos os seus valores, vão tirar de você, você vai ficar na rua e você vai morrer, né? Porque vamos te matar, é o que eles fazem. Mas lá tem um homem de Deus, Enoque Adeboye, que é o pastor, até onde eu sei, é o pastor que tem a maior igreja do mundo. Glória a Deus. E eu viajei lá. Cara, quando ele reúne todas as igrejas, ele tem um lugar, um pedaço de terra, que é uma cidade. Pode imaginar? Nossa. É uma cidade, 40 quilômetros quadrados. Meu Deus. E essa é a cidade, o campamento redimido de Deus. Esse é o nome da cidade. O campamento redimido de Deus. E lá, quando ele reúne todos, meu Deus do céu, está falando 12 milhões de pessoas. É muita gente. É muito. Caramba. Eu estava lá, eu presenciei isso. Foi uma experiência muito forte. Eu fui o tradutor oficial do meu pai, porque ele foi convidado para dar uma ministração lá. Foi muito forte. E eu caminhei. Eu queria conhecer verdadeiramente. Tem 12 milhões? Cara, você pode falar que é mais. Até é mais. Por quê? Porque uma cidade toda. E todos ficam nessa conferência, que é a Conferência do Espírito Santo. Cara, que acontece... É uma cidade do tamanho de São Paulo. Isso. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Então acontece... Isso acontece uma semana, eu acho que é dezembro todo ano, e eles fazem. Mas eles ficam por uma semana ouvindo o evangelho. Nossa, incrível. Incrível. Ali quem é salvo, se você foi muçulmano e você é salvo agora, você chega nessa cidade, você se torna parte de uma família, eles entregam para você terra, eles te abraçam, eles te ajudam, eles dão trabalho, ele começa a prosperar dentro dessa cidade. Uma coisa assim, é uma coisa muito forte a obra que eles estão fazendo no mundo todo. Muito louco. Pastor Rafa, você conhecia? Você não conhecia isso aí, então ninguém mais conhece. Tô brincando. Então, tem. Pastor Rafa é muito inteligente. Tem coisa que é difícil de você achar. Tipo, alguns países é difícil de você achar. O que eu sabia da Nigéria é que era a maior indústria de cinema do mundo. Era isso. Eu não sabia isso. Eu não sabia isso. Era Nollywood, se eu não me engano. E que tipo, produz 10 vezes mais filmes do que Hollywood. Olha só.
Mas, cara, desse mover eu não sabia não, cara. É incrível, o que Incrível. acontece lá é incrível. Procura lá Enoquia de Vogé, dá uma olhada aí no campamento que eles têm e você vai ver, vai pirar. E assim, então tem a mesma pegada do Brasil, assim, nessa questão de entrega, de transformação, dessa entrada mesmo do evangelho dentro do coração, das vidas das pessoas, Porque lá já começa a virar um negócio mais sobrevivência também, né? Então, Também. tipo, acho que vai, tipo, pega um negócio um pouco mais forte, porque, cara, é pra onde, pensa assim, lembra daquele conceito de cidade de refúgio que tem na Bíblia? Uhum. É tipo uma cidade de refúgio, cara. É tipo isso. O que acontece lá, cara, eu lembro, a gente viajou dezembro de 2016, tá? Quando eu voltei já conhecendo uma coisa. Eu sempre gosto, quando eu vou viajar um país pela primeira vez, eu tento procurar um pouquinho da cultura, tento pesquisar a cidade que ela tem, coisa assim, tá? Uhum. E eu pesquisei da Nigéria. Para a Nigéria, diz na internet que para os americanos, os gringos, para eles não é recomendável viajar, porque é muito violento também. Então, se não é recomendado viajar para um americano, também para um mexicano não é. Compreende? A comida eu não gostei, lembro isso, mas quando eu voltei, lembro uma coisa, que a gente já tinha uma fome assim, porque a gente não gostou da comida. A comida era ruim mesmo, né? O tempero bem diferente, coisa assim, estranho. A única coisa que eu gostei foi a fruta. A única coisa que eu comia, o café, porque a gente levava um café do Starbucks, que não é o melhor, mas a gente tinha lá um café solúvel, que era do Starbucks, e a gente já conseguia... Quebrava um galho. Já com isso dava uma coisa melhor, né? Mas assim, o que aconteceu, quando a gente estava voltando, a gente pediu uma pizza. Eu quero comer uma pizza, pelo amor de Deus, me leva uma pizzaria. E a gente foi comprar uma pizza, mas eles falaram, o que acontece vocês não sabiam, mas vocês tiveram segurança o tempo todo, pelo que acontece aqui, porque é uma cidade violenta. Nossa, eu fiquei assim, a gente teve segurança, o Pablito teve segurança, a gente tinha segurança, eu nem sabia. E no final da viagem, quando a gente já estava no aeroporto, uma notícia, que no norte da Nigéria, eles tinham pegado 10 mulheres, não 10 mulheres, várias mulheres, uma pequena vila, né? E eles tinham sequestrado elas, muçulmanos, porque elas falavam que eram cristãs. Olha isso. Isso no norte, e a gente ainda estava na Nigéria. Pode imaginar isso? A gente dentro do mesmo país, do mesmo território, vivendo essa experiência é muito forte, porque lá é perseguição, né? Isso. Orar pelos nossos irmãos lá. Fica bem clara a diferença, né, dos desafios Sim. que cada nação tem. Na primeira parte, o Pablito contou várias experiências, enfim, que ele viveu lá, mas ele elencou ele contou aqui onde trouxe uma experiência para ele bacana, e ele também comentou, né, que ele ficou 2 anos aqui no Brasil, caminhando literalmente junto com a gente, né, no corpo da Renascer, pregou em várias igrejas, enfim, causou e fez evangelismo. Teve uma overdose de renascer. Teve uma overdose aí de renascer. Uhum. E eu tenho certeza que ele viveu várias experiências, né? E não precisa falar qual foi a maior, que não tem melhor, não tem maior, enfim. Mas uma que você sempre lembra, assim, que te deixou uma marca gostosa, que você conta no México, que você vai sempre contar, dentre várias, né? 2 anos, enfim, deu pra viver bastante coisa, assim. Cara, uma que vem na tua cabeça aí agora, que você fala, poxa, esse dia foi... Olha, o que acontece, né? Eu acho que, como pai, uma das coisas que eu sempre fico olhando é a minha família. A minha família é a coisa mais importante para mim. E a gente pegou Covid aqui no Brasil, sabe? A gente pegou Covid, a gente estava no meio dessa pandemia, né? Desculpa. Não, mas, cara, isso era para todos ter, né? A gente pegou, eu acho que a maioria pegou. Né? Se você fala, não, mas foi gripe, foi Covid. Não foi gripe, não foi Covid. Foi na época do Covid, foi Covid. Então eu lembro essa experiência na minha sala, né? A gente preocupada, a Camila,
estava novinha, a Camila tinha 1 ano e pouco, né? Então para ela não tinha vacina. Para a Olivia, 6, 5 anos nessa época, também não tinha vacina ainda. A gente já vacinada, mas pegamos. Tínhamos 1 semana de ter a vacina. E a gente pega o Covid, mano. Meu Deus do céu. Quando a gente chega e acontece isso, a gente não sabia como agir, o que fazer. Ninguém, os doutores também não sabiam Todo como, mundo né? perdido, né? Todo mundo estava perdido ainda, né? E o que aconteceu foi que a gente orou. A gente orou. A gente falou, em nome de Jesus, vamos sair, vamos vencer, vamos ver uma vitória mais, em nome de Jesus, vamos ser mais que vencedores. E Senhor, cobre nossas filhas, porque elas não têm vacina, elas estão expostas, né, nesse vírus. Então, o que vai acontecer nelas? Minha filha, Olivia, ela falou uma coisa que até hoje eu fico arrepiado, mano. Ela falou, na hora que a gente estava orando, eu não vou pegar. Em nome de Jesus. Eu estou falando, eu não vou pegar. Por que você fala isso, filha? Eu estou falando porque eu ouvi uma voz. Olha isso. A voz de Jesus. E ele me falou que eu estou dentro de uma bolha. E eu não vou pegar. A gente ficou assim surpresa, porque criança fala e criança fala a verdade, né? Uhum. Todos nós sabemos isso. Inventar isso, tirar da onde, né, tadinha? Né? Passa os 15 dias que a gente ficou em casa, a gente passou mal mesmo, dores de corpo, febre, tudo. A Camila, a neném, passou mal, ela tinha febre também. A Nenê também? Isso, Nossa. mas a Olivia, ela Nada. passou de boas. E o pediatra falou, vocês têm que fazer um teste de sangue para saber se elas pegaram, não pegaram, se elas foram... eu não lembro as palavras, né? Mas tinha aquele teste de sangue para saber se você tinha, Anticorpo. teve, tudo isso. Quando a gente fez o teste nelas, a gente tinha seguridade, né? Eu teve, com certeza. A Camila, ela saiu que teve, mas tinha os anticorpos. E a Olivia, que falou que ela ficou dentro de uma bolha, porque Jesus colocou ela dentro, ela saiu, que não teve, não tinha Nunca e não pegou. tinha anticorpos. Meu Deus. Eu fico Nunca pegou. pensativo, não pegou, nunca experimentou, e eu peguei mais uma vez. Ela também não pegou mais. E nem vai Não pegar, pegou. em nome de Jesus. Eu Glória a fico Deus. pensativo, isso aconteceu aqui no Brasil, mas isso acontece quando você tem uma família que cresce dentro de um mover de avivamento e que tem experiências com Jesus. Queria ver como é que você vai fazer um isolamento de uma criança de 5 anos de idade, né? É? Não vai. Isso. Mas isso aconteceu aqui no Brasil. Uma experiência incrível. Ela foi ensinada o caminho que ela deve andar. Isso. Quando ela crescer, Isso. não se desviará. E a gente viveu isso aqui no Brasil. Olha aí, uma experiência poderosa do Pablito. Pablito, para que a galera também conheça um pouquinho, né? O lado, quem que é o Pablito? Além do bispo, evangelista, quem que é o Pablito nos poucos momentos que ele tem ali para ficar de boa? O que ele gosta? Eu sei que você gosta de café, Muito. tênis, É. carros, Feijoada. picanha e feijoada. Eu gosto muito. Gosta de crossfit, não sei se você tá crossfiteiro ainda, apesar que você foi pro México, você deu uma enxadinha lá no México, né? Um pouquinho, mano. Deu um pouco, quantos Os quilinhos ali? tacos al pastor são tava com muito saudade, bons. né? Queijadilha. Oh, meu Deus. Essa queijadilha. Eu não sei, não lembro quem me falou, acho que foi até minha esposa, ela vai ficar brava comigo, falou assim, nossa, o Pablo tá no médico, ele tá meio inchadinho, ele deu uma enxadinha, eu falei, parou de treinar, tava com saudade dos tacos. Eu estava. Lá não tem o CrossFit perto, estou indo agora para a academia, que eu gosto de fazer o dia a dia, eu gosto muito, já falou, né? Eu gosto dia a dia, para mim, café, eu gosto muito, tem café bom lá também, mas Verdade. eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é assistir os jogos do basquetebol, eu gosto muito isso também. Então eu sou fã dos Lakers. Los Angeles Lakers. Isso, esse é meu time, né? Que não conseguiu chegar nas finais, mas teve uma temporada meio que boa no final. Eu gosto muito do basquetebol, né? Nossa, e eu sou fã dos Knicks, cara. Então. Pior que o Knicks, tipo,
Então esse Tá que nem o São Paulo no futebol. terrível, né? Então não tem problema, não tem problema. Então eu gosto, né, sair com minha família também. Eu gosto de assistir filmes. Eu gosto do Netflix. Eu gosto de fazer isso, né? E eu gosto muito de música. A música eu gosto muito também. Eu gosto muito de música pesada, cara. Tinha banda. É Tinha banda de mesmo? rock. Tinha banda de rock. De evangelismo. Pesada que nível? Assim, Pesada mesmo. Vai procurar. Eles não existem mais, né? Mas For Today, eu acho que foi uma das minhas favoritas. Vieram aqui, né? Não, For Today. Não, For Today. For Today no Viu Third que eu Day. manjo, né? Isso, é esse metal pesadão, hardcore. Eu tinha uma banda que o nome era Drachma. Drachma é isso que a gente foi meio que conhecida lá, compreende? A gente conseguiu abrir os shows de bandas que chegaram lá e que no tempo, né, eram muito conhecidas. A gente abriu shows no Hard Rock, a gente abriu shows lá em lugares onde tinham shows de 5.000 pessoas, coisa assim, incrível. A gente fez coisa linda para continuar evangelizando. E o que você pegou de hábito aqui do Brasil, Pablo, que você não tinha antes? Você fala, mano, isso aqui eu vou levar para o México, isso aqui é bom demais. Eu acho que tudo mover apostólico, cara. O mover apostólico é muito forte. A gente já conhecia o mover apostólico, mas agora isso ficou até meus sócios, eu tenho esse mover, né? É uma coisa que eu vou como um filho apostólico, acreditando, né? Que esse mover vai ser parte do que a gente vai ver lá em México também. Os pastores do México que se cuida, porque o Pablito tá olhando assim, falou, pastor do céu, vamos sair dessas paredes aí, vamos movimentar, vamos bagunçar. Te dá aquela inquietude, né? Isso. Uma vez que você viu assim, E a picanha, vamos comer ou não vamos? Vamos. Hoje vamos comer feijoada, né? Feijoadinha. Hoje é feijoada, temos que comer. É só que o Pablo gosta de feijoada Nutella, né? Não é a feijoada raiz, né? Feijoada light. Feijoada light. Sem rabo, sem coisa estranha, né? Tem que ter, coisas né? estranhas, né? Eu também concordo, coisas estranhas. Joelho, nariz. Não, por que você vai comer coisa estranha, mano? Não. Tem carne boa, para que pra vai ficar experimentar mordendo coisa osso. feia. Então, quem quiser te dar um presente, te dá um café, um café em tênis grão. também, né? Café em grão. Compra Para uma- eu moer. Compra para uma eu moer. marmita de feijoada de alguma igreja renascer que tá fazendo conquista hoje. Banda de rock, agora eu fiquei surpreso, hein? Isso. eu Baterista. gosto muito. Baterista. Isso. Baterista. Joguei no ventilador aqui. Pablo Quirona, inesquecível. Olha aí, juntar, Viu? Junta lá. ele e o Elias. É. O Elias dá uma enganadinha boa lá na parte do rock lá. Enganadinha boa, né? Meu Deus, Elias, me perdoe. Corta isso e publica aí, marca o Elias. Não tem problema, não. Pablito, e assim, vamos lá. A gente já falou das suas experiências, Pablito por Pablito. Eu vou te fazer um desafio aqui, me vê isso agora aqui. Me fala quais são os seus planos em qualquer área, aí fica a teu critério, se for pessoal, Tá. ministerial. Perfeito. E pro Eu estou 2020, já ficando nervoso. Ah. Desafio, meu Deus. Aí, até. 2024, que é o start, enfim, esse fechamento todo, enfim, 2024, quais são os projetos que o Pablo tem? E para depois de 5 anos e 10 anos. Acho que uma das coisas que eu vou continuar fazendo é pregar, né? Pregar os evangelhos em todo lugar. A gente vai continuar nessa pegada. A gente precisa continuar pregando esse evangelho. O evangelho que traz cura, que liberta, que sara. Mas daqui a pouco eu acho que uma das coisas que vai acontecer é que eu vou iniciar algumas viagens missionárias, né? Uma das coisas, os meus propósitos que intencionalmente estou fazendo, eu estou entregando Bíblia de graça Olha aí. para muitos. Glória a Deus. Muitos. A gente está no meio do ano agora. E lá em México, eu tenho entregado 200.000 Bíblias até esta data. Pouquinho mais. 200 mil. 200.000. 20000. Muita Bíblia. 5 zeros. No final do outro ano, eu quero chegar a falar que a gente conquistou, né, mais de meio milhão de Bíblias. Ano 2024. Porque a gente precisa espalhar a palavra. Espalhar o evangelho. Precisamos, né?
Então você me ajude para conquistar isso. Você que está assistindo, fala, eu vou doar uma Bíblia para o Pablito. É isso. Não para o Pablito, né? Para a gente que eu prego, que eu consigo chegar lá. Lógico, eu não consigo fazer isso sozinho. É um trabalho grande, assim demais. Então, daqui a 5 anos, eu quero fazer um desafio na minha vida. Conquistar que todo país que eu chego, eu posso falar que eu estou chegando com 100 mil Bíblias. Olha. Para entregar como presente. Entregar para, não só para as igrejas, para as pessoas que estão me ouvindo pregar o Evangelho. E que é onde eu consigo chegar, em nome de Jesus, chegamos com esse carregamento, 100 mil Bíblias. Imagina isso, daqui a 5 anos vai ser possível, em nome de Jesus. Eu creio. E daqui a 10, que eu vou conquistar, em nome de Jesus. Continuamos na mesma pegada, espalhando as Bíblias, pregando o Evangelho. Não só vamos chegar com 100 mil Bíblias, mas todo lugar, toda cidade que a gente chegue, poder falar que a gente vai fazer as marchas para Jesus. E que vamos fazer em todo lugar, em toda a terra. Vamos fazer campanhas de evangelismo, canais de televisão, rádio, podcast. Vão querer ouvir o Evangelho que está na boca do Pablito, em nome de Jesus. É isso. Você que está vendo isso tem a responsabilidade Deixa eu fazer em orar e abençoar o Pablo. Mande um direct, você quer doar uma Bíblia? Isso. Já manda uma DM, @Pequiroa. Deixa eu fazer uma perguntinha. Existe escola de missões lá em México? Tem no de nosso ministério, Sim. né? No que a gente tem, mas eu tenho conhecimento. Tem, com certeza. Tá? A Jucum, ela é mundial, né? E é A uma, Jucum é mundial, é é verdade. mundial, então eles têm escola. Eu conheço os caras que estão lá, que dirigem, né, a escola da Jucum, e eles são bons, né? Porque eles fazem um trabalho de pregar o Evangelho. Não, mas tá perguntando isso justamente para para você já formar pessoas, para continuar, O que eu quero fazer, não só continuar expandindo. eu quero fazer uma escola de evangelismo, de evangelistas. Olha aí. A verdade. Isso. Entendi. É uma das coisas, um dos propósitos Top. que eu tenho no meu coração, porque acho que a gente precisa preparar os que querem ter sabem que tem esse chamado e que querem Sim. se preparar, que querem continuar pregando o Evangelho e que não sabem como, né? Como que eu prego o Evangelho? Eu vou continuar pregando, mas o que eu preciso fazer? Top. Vamos fazer uma escola para Top. eles começarem a aprender mais cada dia, né? Glória Amém. a Deus. Pablito! E pra gente já caminhar aqui pro fim dessa parte 2, fica tranquilo, vamos ter mais partes, fica tranquilo, a gente vai segurar o Pablo aqui, a gente não vai deixar ele embora. Pra gente fechar, Pablo, antes de você dar seus recados, suas considerações finais, seus abraços, seus beijos aí, deixa uma dica pra quem se identificou, falou, assim como o Pablo, eu acho que eu tenho também esse chamado de evangelista. Uhum. Deixa uma dica prática para que essa pessoa comece a orar sobre isso, para que ela comece a se desenvolver nesse sentido. Que dica você daria para o nosso adolescente, para o nosso jovem que está acompanhando aqui ao nosso bate-papo? Você precisa experimentar a Deus do jeito que você é. Às vezes ficamos com ideias, né, que precisamos ser como outros contaram a sua história. Mas todos nós temos nossa história com Deus, nossa história com Jesus. Se você consegue falar, você tem uma história com Jesus, essa é a melhor história. Porque esse é o evangelho que você está vivendo. O apóstolo Paulo, ele falou uma coisa, e eu fico sempre pensativo nisso. Não tem mais que o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Mas o evangelho de Paulo, ele existiu. O Paulo fala, esse é meu evangelho. E você tem seu evangelho, seu próprio evangelho. Porque essa é sua história com Jesus. Quando você começa a falar essa história com Jesus, nossa, o que vai acontecer é que vai pegar fogo. Mesmo que você seja alguém mais reservado, que não fale muito, que não seja alguém que como eu, né? Que eu consigo falar até com as pedras. Mas você não consegue falar com ninguém, mas o Espírito está começando aí a te incomodar um pouco. Fala a tua história, fala a tua experiência, porque isso vai mudar a história de alguém que você não conhece. Provavelmente ele está precisando do Jesus que você conheceu. Então, simplesmente é isso.
Me siga nas redes sociais. É isso. Pode doar uma Bíblia, lógico. Eu tenho conta aqui no Brasil, então você pode doar desde aqui. Pix. Para doar uma Bíblia. Pode fazer um Pix. Então vamos colocar aí. A gente sim. coloca na descrição do vídeo certinho todos os detalhes. O Pablo vai passar para nossa produtora. Dá um salve aí, produtora. E glória a Deus, Pablito. Sem palavras. Eu vou pedir aqui pro pastor. Eu já te agradeço, meu irmão. Um prazer. Tamo junto. Pastor Rafa, fica à vontade em se despedir, falar alguma coisa e dar um salve geral aí pra galera. Agradecer o Pablo aí também, pela Beijo, essa gente. disposição Cara, Até a próxima. de ter... quando a gente fechou as mãos foi perfeito, mano. Foi esse barulho aí. lindo. bruto, Na né? primeira, a De- gente não cortou nada. Foi Pá! É Isso isso, aí. sintonia Tem fogo. espiritual. Pablito, obrigado, um beijo pra sua família Imagina. linda, que Deus continue te prosperando, colocando esse sentimento maravilhoso no teu coração. E você que curtiu, não deixe de dar o gostinho agora. Clica aí, sapeca o dedo no gostinho, comenta aqui embaixo, segue o Pablito, @Pequiroa. isso. Vamos lá. Compartilha, se inscreva no canal e acione as notificações. Tamo junto, galera. Amamos vocês. Os pastores aqui à disposição. Mande a DM e é nóis. Até a próxima. Uou!